Bem-vindos de volta! Nessa aula, vamos ver um novo comando, o comando de repetição while. Vamos iniciar a aula com uma tarefa. Sua professora precisa de um programa para calcular a média das notas de seus alunos. Há 30 alunos na classe. A entrada é composta por 30 notas, uma por linha. Ou seja, a entrada é como esta aqui, por exemplo, uma lista de 30 notas, uma por linha. Vamos tentar resolver a tarefa. Podemos escrever um programa como este. Suponha que a entrada seja esta. Vamos simular a execução do programa. Declara duas variáveis de nomes nota e soma. Vamos usar a variável soma para acumular a soma de todas as notas lidas. Atribui 0 como valor inicial de soma. Lê a primeira nota de entrada, que é 7.8. Executa soma recebe soma mais nota, ou seja, acumula o valor da nota lida na variável soma. Soma tinha o valor 0, passa a ter o valor 7.8. E repetimos esses dois comandos para todas as outras 29 notas. Lê a próxima nota de entrada, que é 8.5. Executa soma, recebe soma mais nota, ou seja, acumula o valor da nota lida na variável soma. Soma tinha o valor 7.8, passa a ter o valor 16.3. Após ler todas as 30 notas, o valor da variável soma é a soma de todas as notas. Podemos então, finalmente, calcular e escrever o valor da média das notas. O programa funciona corretamente, mas tivemos que escrever 30 vezes esses dois comandos, scanf e atribuição à soma. Deve haver uma maneira melhor de resolver esta tarefa, concordam? Vamos ver ainda mais uma tarefa, maior valor. Nesta tarefa, queremos determinar o maior valor de uma lista de números. A primeira linha da entrada contém um inteiro n, o número de valores na lista. A seguir, a entrada contém n valores, um valor por linha. Queremos que o programa escreva na saída o maior valor entre todos os valores lidos. A entrada é como esta aqui, por exemplo, que na primeira linha tem o número 8, indicando que o programa deve ler 8 valores. Mas também pode ser que a entrada seja como esta aqui, que na primeira linha tem o número 5, indicando que o programa deve ler 5 valores. Epa, agora temos um problema. Com os comandos que conhecemos, não é possível resolver esta tarefa, porque não sabemos quantos números o programa deve ler. Lembrem que na tarefa anterior, o nosso programa repetia 30 vezes o comando de leitura, porque sabíamos que a turma tinha 30 alunos. Agora, só sabemos quantos valores a lista tem quando o programa é executado. O que nós precisamos para resolver esta tarefa e as outras que vimos nesta aula é um comando que permita repetição controlada, com a forma enquanto, uma condição e o bloco de comandos a serem repetidos. O comando de repetição funciona assim: enquanto, testa a condição. Se for verdadeira, executa o bloco de comandos. Ao terminar o bloco de comandos, volta ao enquanto, testa a condição. Se for verdadeira, executa o bloco de comandos e volta ao enquanto. Testa a condição, até o momento em que a condição é testada e o resultado é falso. Então, o comando de repetição termina e a execução continua com o próximo comando do programa. Com esse comando de repetição, podemos estruturar o nosso programa da seguinte forma para executar 3 vezes o mesmo bloco de comandos. Iniciamos com uma variável que vai servir como um contador do número de repetições, inicializada com o valor 1. Usamos o comando de repetição com a condição contador menor ou igual a 3, que é o número de repetições que queremos, o bloco de comandos a serem repetidos e, finalmente, a atualização do contador, para refletir o fato de que o bloco foi executado mais uma vez. Com essa estrutura, o bloco de comandos vai ser executado 3 vezes, pois a expressão lógica vai ser verdadeira para os valores de contador de 1 a 3. Quando o valor de contador for igual a 4, a expressão lógica é falsa. Então, o comando de repetição termina e a execução continua com o próximo comando do programa. Vamos ver o formato geral do comando de repetição. O comando inicia com a palavra while. Note que while, em inglês, quer dizer enquanto. Depois vem uma expressão lógica entre parênteses. Como no comando if, a expressão lógica tem como resultado o valor verdadeiro ou falso. Então, vem um bloco de comandos entre chaves. O bloco de comandos é executado enquanto a expressão lógica tem o valor verdadeiro. Atenção! Note que o bloco de comandos deve em algum momento alterar o valor da expressão lógica. Caso contrário, o comando de repetição nunca terminaria de executar. Vamos mostrar um exemplo que escreve na saída uma sequência de inteiros de 1 até n, onde n é um valor lido da entrada. Inicia declarando duas variáveis, n e um contador para o comando de repetição. Faz leitura do valor de n. Suponha que o valor lido seja 3. Inicializa o valor de contador com 1. E entra no comando de repetição. Testa a expressão lógica. Contador menor ou igual a n, o resultado é verdadeiro, então executa o bloco de comando da repetição. Escreve o valor de contador, que é 1, na saída. Atualiza o valor de contador e volta a testar a expressão lógica.
Contador menor ou igual a n, o resultado é verdadeiro. Então executa o bloco do comando de repetição. Escreve o valor de contador, que é 2, na saída, e atualiza o valor de contador. E volta a testar a expressão lógica. Contador menor ou igual a n, o resultado é novamente verdadeiro. Então executa o bloco do comando de repetição. Escreve o valor do contador, que é 3, na saída. Atualiza o valor de contador. E volta a testar a expressão lógica. Contador menor ou igual a n, agora o resultado é falso, e o comando de repetição termina. Vamos agora escrever a solução para a tarefa média da turma. Relembrando, a professora quer um programa que leia o inteiro n, o número de alunos da turma. A seguir, leia n notas. Calcule e imprima a média das notas da turma com precisão de uma casa decimal. Aqui está uma solução. Declara as variáveis n, soma, nota e contador. Lê o valor de n. Inicia com o valor de soma igual a 0. Soma vai acumular o valor das notas que forem lidas. Inicializa o contador com 1. E entra no comando de repetição, que é executado n vezes. Quando a expressão lógica dá o resultado falso, o comando de repetição termina. Ao final do comando de repetição, a variável soma tem o valor acumulado de soma de todas as notas lidas. E então podemos finalmente calcular e escrever a média das notas, que é o valor de soma dividido por n. Vamos escrever também uma solução para a tarefa maior valor, que vimos no início da aula. Se vocês se lembram, nesta tarefa temos uma lista de números e queremos determinar o maior valor dessa lista. A primeira linha da entrada contém um inteiro, que indica a quantidade de números da lista. Este exemplo tem 8 na primeira linha, indicando que a lista tem 8 números. O maior número dessa lista é 1267, e, portanto, é esse o valor que deve ser escrito pelo programa. Vamos escrever uma solução para esse problema. Declara 4 variáveis, n maior, número e contador. A variável maior vai armazenar o maior número que já encontramos enquanto estivermos processando a lista. Assim, ao final, a variável maior vai conter o maior número presente na lista. Primeiro, lemos da entrada o valor de n, a quantidade de números da lista. Em seguida, temos que inicializar o valor de maior. Como não foi especificado o intervalo de valores que a lista pode conter, a melhor maneira de inicializar a variável maior é usar o primeiro número da lista. Ou seja, vamos ler o primeiro número da lista para a variável maior, e esse é o maior número encontrado até o momento. Vamos agora ler os outros números com o comando de repetição. Inicializamos o contador para o comando de repetição com 1. Note que já lemos um número da lista, para a variável maior, então temos que ler agora mais n menos 1 números. Portanto, usamos como condição de parada para o comando de repetição o contador menor do que n, e não menor ou igual, como nos outros exemplos. Como iniciamos o contador com 1, executando enquanto o contador for menor do que n, faz com que o comando de repetição seja executado n menos uma vezes. E lemos o próximo número da lista para a variável número. Se o valor que acabamos de ler é maior do que o maior valor que conhecemos até o momento, quer dizer que encontramos um novo maior valor, e nesse caso armazenamos o novo maior valor na variável maior. O comando de repetição é repetido n menos uma vezes, para processar todos os valores da lista. Quando a expressão lógica da condição de parada é falsa, o comando de repetição termina, pois processamos todos os números. Então, podemos escrever o resultado do programa, que é o valor da variável maior. Eu quero agora ressaltar um ponto sobre comandos de repetição. É preciso ter muita atenção quando usamos o comando de repetição. Os comandos do bloco de comando devem causar alteração no valor da expressão lógica, de forma que o comando termine em algum momento. Caso contrário, o comando nunca termina de executar, porque a expressão lógica não muda de valor. Por exemplo, esse trecho de programa, o bloco de comandos contém o comando que altera o valor da variável cont, que é usada na expressão lógica, garantindo que em algum momento a expressão lógica se torne falsa e o comando termine. Veja agora este outro programa. Declara a variável i, inicializa i com o valor 0 e entre um comando de repetição. Testa se i é menor do que 100. Como isso é verdadeiro, executa o comando printf. Volta a executar o teste. Como o i não foi alterado, o valor da expressão lógica continua verdadeiro e o comando printf é novamente executado. Bem, já dá para ver o que vai acontecer. A expressão lógica vai dar sempre verdadeiro e, portanto, este comando de repetição não para de executar. Epa, eu acho que é melhor nós pararmos nossa aula por aqui. E aqui termina a nossa aula. Faça agora os exercícios associados no ambiente de programação Saci.